Há alguns anos, eu estava literalmente no fundo do poço, quebrado financeiramente, emocionalmente. Naquela época, eu descobri o maior inimigo das pessoas inteligentes. Eu ganhei e guardei mais dinheiro do que eu consegui guardar a minha vida toda em apenas um único ano. Se você ficou até aqui, é porque provavelmente se identificou com isso. Se você é novo aqui no meu canal, meu nome é Endrigo Simoneto e eu compartilho estratégias para sair da zona de conforto e alcançar a vida que merece. Se isso fez sentido para você, dê um like nesse vídeo e bora pro conteúdo. Então, qual que é o inimigo invisível dessas pessoas inteligentes? É o pensar demais. E isso não tem nada a ver com coach motivacional, isso tem explicação científica. Pessoas inteligentes pensam em muitas variáveis. Elas querem definir um plano e esse plano ser um plano infalível. E na realidade isso não existe. Quando a gente define um plano, é muito provável ou quase certo que ele não vai sobreviver aos primeiros passos. Então a gente precisa ter essa visão, porque um plano ele é construído na medida que a gente vai caminhando, que a gente vai executando as coisas. E essas pessoas inteligentes, elas querem ter tudo sob controle. E eu me deparei inúmeras vezes nessa situação. Pensava demais, aí tinha medo de agir, pois se não dá certo, e vem aquela vozinha na cabeça, aí eu preciso de mais um tempo para pensar, aí eu penso mais um pouco, aí chega na hora de fazer, eu acho que ainda não tá bom, e eu fico nesse jogo, e passa uma semana, passa duas. Hoje eu consigo já estar mais consciente disso, consigo me adaptar a essa forma de pensar, identificar esse padrão e agir até mesmo quando esse padrão ele é muitas vezes mais forte do que eu. E é exatamente aí que está o paradoxo. Quando você fica pensando demais, não sai do lugar, fica somente no âmbito do plano, tem outras pessoas que já deram o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e pode perceber, muitas vezes essas pessoas não são nem mais inteligentes. Elas tiveram mais coragem de agir. Mas o pior de tudo ainda não é ficar parado. É viver com um medo que eu chamo de medo invisível, que é quando você acha que está com coragem, mas só não é o momento, não está 100% pronto, mas ainda não tomou ação. E é esse exato medo que é inconsciente, que você não se percebe, que está te travando. Então, esse medo ele é inimigo do resultado, porque ele gera uma confusão mental. Então, ele se alimenta da inteligência, se alimenta da clareza mental e faz com que projetos que poderiam dar muito certo fiquem no papel, talvez uma vida toda. Você começa a acreditar que talvez precisa ter todas as respostas, precisa estar 100% completo, o plano precisa ser colocado em prática e dar resultado, as pessoas precisam olhar para esse resultado e afirmarem, te valorizarem, te aceitarem. Então, muitas vezes, a gente também está pensando no que os outros vão falar da gente. E se não der certo esse projeto aqui, o que outras pessoas vão falar de mim? Vão falar que eu sou incompetente? Então, não, peraí, deixa eu ter o plano perfeito. Mas uma coisa é certa, o plano perfeito não existe. O plano perfeito é dar os primeiros passos e ao longo dessa caminhada descobrir como adaptar o plano ao teu objetivo. Eu vejo e percebo que, de maneira geral, a maioria das pessoas, elas têm uma ideia de um plano perfeito, mas isso, na realidade, é muito difícil de acontecer. Eu vou dizer mais, talvez seja até improvável.
Porque quando você tem um objetivo definido e você tem um plano para alcançar isso, no papel, por algum momento isso pode funcionar, mas à medida que você vai caminhando, esse plano ele precisa ser readaptado, revisitado. Então, por que alguém pensaria que investir horas, dias, semanas, meses, anos em um plano seria o suficiente para ter um plano literalmente infalível para alcançar esse objetivo? Por que alguém faria isso em sã consciência? E foi há alguns anos que eu decidi parar de planejar tanto, comecei a fazer, mesmo com um plano não 100% pronto, não estando perfeito, eu entrei em campo, fui lá e fiz, mesmo com medo. E o resultado? Em um ano, eu tinha feito e colocado dinheiro no meu bolso, na minha conta bancária, que eu não tinha colocado a minha vida toda antes disso. E não porque eu tinha virado um gênio, descobrido a fórmula mágica, mas porque eu tinha entendido que agir, mesmo com um plano imperfeito, era muito melhor do que imaginar construir um plano perfeito e nunca sair do chão, nunca dar o primeiro passo. Então, como sair desse ciclo? A solução não é parar de pensar, mas é pensar por tempo suficiente. Deixa eu te explicar. Esse é o primeiro passo. Quando você tem um objetivo pequeno, pequeno no sentido de é algo mais simples, talvez é uma viagem. Você pode planejar essa viagem por algumas horas, 2, 3 horas. Quando você tem um grande objetivo, pode ser construir uma família, pode ser daqui a pouco abrir seu primeiro negócio, expandir seus negócios. Este objetivo ele é maior, ele exige um plano mais detalhado. Você pode investir de 2 a 3 dias, talvez uma semana, para poder ter esse plano inicial e poder entrar em campo. O passo 2 é criar um plano simples. Pegue de 3 a 5 tarefas, não mais do que isso, liste elas. Mesmo não tendo certeza, você lista e você executa elas. Porque nesse processo de execução, as coisas vão se abrindo, a clareza vai surgindo. E aí você vai conseguir daqui a pouco entender que uma dessas tarefas não faz mais tanto sentido e vai entrar uma outra tarefa dentro desse plano. Então o plano ele é construído à medida que você vai andando, caminhando. E o passo 3. Quando esse tempo para o teu planejamento que você definiu acabar, não pense 2 vezes. Faça as ações o quanto antes. Mesmo que você se sinta com medo ou a sua mente começa a muitas vezes te dizer assim, olha, eu acho que isso não é tão bom assim, pode ser que não dê certo. Você treine a sua mente para fazer até mesmo com medo, até mesmo na confusão, na insegurança. Porque só o fato de você estar dando o primeiro, o segundo, o terceiro passo já vai te destravar e já vai te deixar mais confiante no processo. Esse é o segredo para lidar contra a paralisia, contra o medo. É você treinar sua mente a se comportar, a agir, mesmo diante de situações desafiadoras, mesmo com medo, mesmo na incerteza. E olha o que acontece quando você faz isso. Primeiramente, você tem um alívio emocional, porque você finalmente decidiu agir. Segundo, porque você finalmente chega mais perto de alcançar o seu objetivo, porque você está fazendo as tarefas que não estava fazendo até então. Terceiro ponto, você aprimora o processo durante a execução, você aprende fazendo, vai te abrindo
caminhos que no planejamento você nem enxergava. O quarto, você treina sua mente para superar o medo que te paralisa. Não só para esse projeto ou para esse objetivo, mas para os próximos que estão por vir. E o quinto, isso vai te colocar na frente da maioria das pessoas que estão aí travadas no planejamento por medo de agir. Então isso vai te fazer uma pessoa diferente da maioria. O Thomas Edison é um exemplo perfeito disso. Ele falhou 1000 vezes antes de acertar. Ele testou 1000 lâmpadas antes de encontrar a que funcionava. E ele mesmo fala, eu não errei 1000 vezes, eu só encontrei 1000 maneiras que não funcionaram. Agora eu tenho uma pergunta estratégica para te fazer. Qual é aquele projeto, aquela ideia que você tem na sua mente há meses ou até mesmo anos e ainda não executou, ainda não entrou em campo? Deixa aqui nos comentários e também me responda. Quais são as ações que você pretende fazer nas próximas 24 horas para tirar o teu projeto do papel, a tua ideia da cabeça? Se você é novo aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que nos próximos dias eu vou mandar um outro vídeo importante aqui para complementar essa trajetória. Se você assistir os vídeos que eu gravo aqui, planejar e entrar em campo, eu tenho certeza absoluta, não importa o projeto, o objetivo que você tenha, em algum momento você vai chegar lá, se mantendo resiliente e focado principalmente na execução, enfrentando o medo, a paralisia e entrando em campo de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, tem um outro vídeo aqui no meu canal e eu vou deixar aqui na tela. Fiquei rico quando entendi isso, que ele complementa o assunto abordado nesse vídeo de hoje.